Então, peço permissão aí para gravar, tá? Vai ficar depois disponível essa aula aí para vocês. Michele, agora que eu te vi aí, bem-vinda lá do Rio, agora que eu te reconheci, legal. Então, vamos lá. Então, a gente vai estar falando hoje nessa aula aqui sobre a mentalidade magra, né? Como é que a nossa mente influencia no nosso emagrecimento, tá? Então, eu já expliquei aí um pouco, né, sobre a questão do nosso cérebro, a importância que o nosso cérebro tem para o nosso emagrecimento. E o nosso cérebro, então, ele é uma máquina perfeita, né? Mas ele, o que ele faz? A função dele é repetir padrões. Tá? Então, o nosso cérebro, ele busca o quê? Ele sempre vai buscar três coisas. Ele vai buscar nos aproximar do prazer, ele quer que a gente, né, tenha prazer, tenha emoções positivas. Ele vai buscar nos afastar da dor, né? E também ele vai querer poupar o máximo de energia possível. Tá? Então, na evolução, né, durante todos esses milhões de anos da evolução do nosso cérebro, vou estar explicando um pouquinho mais sobre a evolução do cérebro, ele sempre buscou isso, ele sempre buscou poupar energia. Por quê? Porque a energia era algo valioso antigamente, né? A comida era escassa. Então, ele tinha que fazer algumas funções no piloto automático para poupar a energia dele, para, na hora que ele precisasse ter energia para outras funcionalidades, ele ter energia de sobra. Então, a maior parte das coisas que a gente faz no dia a dia, elas estão no piloto automático, né? A gente faz, o nosso cérebro, ele cria um padrão de resposta e coloca no piloto automático, que quem já viu alguma das minhas aulas sobre os hábitos, os mini hábitos, é isso que o nosso cérebro faz. Ele busca uma solução rápida, né, e automática para alguns problemas. E esses padrões, eles são respostas também, né, para as emoções. Muitas vezes a gente tem como resposta, né, a gente come emocionalmente para responder emoções. É uma resposta do nosso cérebro também. Tá? Então, tudo isso, o nosso cérebro, a função dele é repetir padrões. Ele faz isso, ele cria esses padrões para quê? Para poupar energia. Tá? Então, é assim que o nosso cérebro ele trabalha. Tá? Então, aqui tá os nossos três cérebros, né? Então, eu expliquei um pouco, né, lá no curso, no Shape Magro, né? Vocês já tiveram uma introdução a essa aula. Então, a gente tem três cérebros e os três trabalham simultaneamente. A gente tem o reptiliano, que é o cérebro mais antigo, né? Ele tem esse nome porque é originário aí dos répteis e ele faz as funções vitais, ele toma conta das funções vitais, coração bater, o fluxo sanguíneo, a questão da temperatura do corpo, dos hormônios. Então, tudo isso aí é o cérebro reptiliano. Ele coloca no piloto automático, ele vai regulando as nossas funções. A gente não precisa pensar para que essas coisas ocorram, né? Então, ele já colocou isso, né, tudo no padrão automático. O segundo cérebro é o cérebro emocional, o cérebro límbico. E esse cérebro é o que a gente toma as ações. É através desse cérebro que a gente toma a maior parte das nossas ações, né? Então, é ele que nos faz agir, tá? Então, é através das emoções. E ele tem uma força muito grande. Se a gente não consegue ir contra ele, contra as nossas emoções. E através dessas ferramentas que eu vou apresentar para você, a gente vai trabalhar as emoções, a gente vai criar novas conexões e novas emoções, né? Porque talvez você tenha algumas emoções que não estão de acordo com o resultado que você busca, né? Então, através de um trabalho de criar novas emoções e imagens e emoções dentro do seu cérebro, você vai começar a criar novos padrões de respostas também. E o neocórtex, que é o cérebro dos humanos, que é o cérebro racional, ele que toma, ele que planeja. Quando você decide fazer uma dieta, é o cérebro neocórtex. Quando você estuda, né, o conhecimento, quando você aprende uma língua, então está tudo nessa parte do neocórtex. Somente os humanos é que tem aí, né, o neocórtex, né, que é essa parte do entendimento, do conhecimento. Já o emocional já tem nos mamíferos, né? Então alguns animais que já reagem por emoção, né? Mas no nosso cérebro ele é muito forte, a gente não consegue ir contra o cérebro emocional.
para dar um exemplo, né, para deixar mais claro aí, então, o cérebro racional, né, o nosso cérebro consciente, ele tem, a força dele é de 5%, né? Ou seja, a gente toma, ele que faz as análises, tem a razão, traça objetivos, faz as reflexões, pensamentos, a memória funcional, dá a nossa motivação, força de vontade, né? E gera sensações. Mas 95% é o restante do nosso cérebro, é o nosso subconsciente, é o nosso cérebro emocional. E é lá que estão nossos medos, os nossos traumas, as nossas fobias, os nossos desejos, compulsões, as nossas crenças, tudo isso está lá codificado no nosso cérebro emocional. Enquanto a gente não trabalhar essas emoções, né, essas codificações, esses programas que estão instalados, né, no nosso cérebro emocional, a gente não vai conseguir mudar as nossas reações, a gente não vai conseguir mudar os nossos comportamentos. Tá? Então, autopreservação, ociosidade, os hábitos, emoções, fantasias, memórias de longo prazo. Então, a maneira como uma pessoa magra, né, reage, né, tem a ver com os sentimentos que ela tem relacionados à comida, à atividade física, aos sentimentos, traumas, medos, fobias, desejos, hábitos. Então, tudo isso a gente age, a gente faz alguma ação de acordo com a questão das nossas emoções, tá? Então, tem alguém com o áudio ligado aí, se der para controlar o áudio também, Fá. Então, olha lá, por que isso, gente? O cérebro racional, ele é muito novo, né, na evolução. Ele tem Obrigado, Fá. O cérebro racional, ele é muito novo. Ele tem só 500 mil anos, enquanto o cérebro emocional e o cérebro reptiliano, ele tem 600 milhões de anos. Então, ele é muito mais antigo. As reações dele são muito maiores. A gente não consegue controlar. Eu já expliquei isso para vocês com relação a quando a gente quer atravessar a floresta com o elefante, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente precisa atravessar uma floresta desconhecida com o elefante. E o elefante é nossas emoções. Se a gente não souber trabalhar as nossas emoções, e hoje, o que eu vou fazer com vocês? O que a gente vai começar a fazer aqui com vocês hoje? Né? E todas as semanas a gente vai estar fazendo. A gente vai trabalhar essas emoções, a gente vai criar novas emoções, a gente vai criar novos códigos no cérebro de vocês para que vocês comecem a construir um cérebro de magro e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar para desfazer alguns códigos ou algumas emoções que estão ligadas aí para vocês do cérebro de gordo também. Tá? Então, assim, eu não me levem a mal quando eu falo cérebro de magro ou cérebro de gordo, tá, gente? São as crenças e são as emoções ligadas aos nossos comportamentos que estão lá e que vão no piloto automático, a gente não consegue controlar. Tá? Então, quando a gente tenta, o nosso cérebro racional é que racionaliza e controla as nossas ações, mas sempre quem vence são as nossas emoções e os nossos instintos, porque eles são muito mais fortes. Tá? Então, 95% da nossa força está nas emoções. Então, enquanto a gente não trocar, não trabalhar nelas, vai ser sempre mais difícil a gente controlar as nossas ações. Então, você pode decidir racionalmente que você não vai comer, mas as suas ações vêm do seu subconsciente. Tá? Então, é isso que a gente precisa mudar. Enquanto você não mudar isso, fica muito difícil você conseguir manter o seu peso, né, depois. Tá? Então, aqui também eu vou colocar, né, como é que funciona, né, dentro da nossa mente, do nosso cérebro. Tudo começa com um pensamento, né, que vai gerar uma emoção, um sentimento, que vai gerar o comportamento e como eu falei, várias vezes esse comportamento se repete, que o nosso cérebro ele quer buscar padrões de repetição e isso se torna um hábito. Então, os hábitos, na verdade, eles estão ligados aos sentimentos e aos pensamentos. E como eu acabei de explicar, mais ainda aos sentimentos. Né? Tudo começa com o pensamento, mas o sentimento é muito mais forte.
Então, se você tem algum sentimento que seja negativo, que te traga alguma emoção negativa, né, e relacionado ao emagrecimento, o que vai acontecer? O seu cérebro ele vai querer te afastar dessa dor, ele vai querer te afastar e ele vai gerar um comportamento que seja condizente para mudar esse sentimento. Ele não quer ver você triste, ele não quer ver você deprimido, mas você acaba reagindo, é uma reação instantânea, que já é um padrão automático, que muitas vezes vai ser você comer um chocolate ou vai ser você buscar de outra maneira mudar esse sentimento. Então a gente precisa trabalhar todo esse processo, né, para a gente criar novos comportamentos e criar novos hábitos. A gente tem que despertar novos sentimentos e tomar atenção, como tudo começa com pensamento, tomar atenção aos pensamentos que a gente está tendo. Então, as tarefas vão trabalhar o quê? No tal do pensamento positivo, de você trabalhar a repetição para a sua mente, de gerar pensamentos positivos, de gerar comandos positivos para a sua mente, para o seu cérebro. Tá? Então, para que você, aos poucos, comece a gerar sentimentos positivos. Também você tem que ficar atento às suas emoções e aos seus sentimentos, para que você comece a colocar no piloto automático o comportamento e o hábito positivo para chegar lá no seu resultado. Tá? Então, na verdade, tudo isso é uma engrenagem que a gente vai estar trabalhando e através das ferramentas que a gente vai estar colocando para vocês, vai estar sendo trabalhado tudo isso. Eu estou colocando, toda essa aula aqui não vai ser sempre assim, tá, gente? Eu estou colocando a introdução maior hoje para que vocês entendam, né, o processo todo, a dinâmica toda de como funciona dentro da nossa mente, para que vocês realmente coloquem em prática e levem a sério esse trabalho, né? Então, olha lá, a gente tem nossas crenças, os nossos padrões, como eu comentei, que quando a gente nasce como se fosse um computador. Nosso cérebro é um computador sem nenhum programa, sem nada. E aos poucos a gente vai incluindo programas. A gente vai incluindo a língua, né? A linguagem do computador, né? A gente vai aprendendo a falar a nossa língua, a gente vai incluindo nossas crenças, né? E tudo isso, a maior parte das nossas crenças, elas são instaladas no nosso computador, aqui no nosso hardware, né? Até os 7 anos de idade, na primeira infância, né? Onde a gente cria a maior parte das nossas crenças. Então, muitas vezes, as crenças relacionadas à nossa alimentação vêm da nossa infância, tá? E, às vezes, esses padrões são repetidos durante a vida toda. É claro que, às vezes, muda. Às vezes, o chocolatinho, o leite quente com Nescau que você tomava antes de dormir pode ter virado um tablete de chocolate, né? Mas, na verdade, a emoção que aquele leitinho quente que você tinha, né? Quando sua mãe trazia o leitinho quente, aquele conforto, aquele sentimento, é aquilo que você busca, né? Quando você quer comer uma coisinha, né, antes de dormir, um docinho antes de dormir, tá? Ou, às vezes, aquela crença de que, tem que comer tudo, né? Porque tem gente passando fome, né? Então você precisa comer tudo. Ou quando você comia tudo e o seu pai falava parabéns, vai ficar forte. Então era aquele momento que o seu pai te elogiava, né? Quando você comia tudo, quando você raspava o prato, né? Então assim tudo isso está impregnado. Foram essas crenças que a gente foi moldando aí com relação à alimentação e com tudo a gente tem as nossas crenças com relação à parte financeira, com relação à parte de relacionamentos, com tudo, as crenças religiosas, tá? Então, esses padrões foram sendo instalados no nosso, são programas que a gente foi instalando no nosso cérebro. E alguns deles foram nos levando para resultados, né? Lá no final, olha lá, vai trazer resultados. Essas crenças, esses padrões vão trazer resultados positivos ou resultados negativos, tá? Então, basicamente, tudo depende do objetivo que você quer alcançar. Agora, se você não está feliz com os resultados que você está tendo, você vai ter que mudar suas crenças, os seus padrões, e talvez mudar, e o processo vai ter que mudar alguns pensamentos, a maneira como você pensa sobre alguns temas, vai ter que ter novos sentimentos e novas motivações com relação a alguns temas, né, a alguns assuntos, vai ter que gerar novos comportamentos para gerar novos hábitos, colocar aquilo no piloto automático para gerar resultados também. Porque senão vai ser algo momentâneo. Se você não fizer esse trabalho de mudar as crenças, os pensamentos e os sentimentos,
você vai ter um resultado que não é duradouro, vai ser momentâneo. Por quê? É como você apertar uma mola. Se você aperta uma mola, segura a mola, na hora que você solta, ela volta ao normal, né? Por quê? Porque a essência da mola tá maior. Agora ela estava numa pressão, ela estava pressionada. Enquanto você não mudar a sua essência, não adianta você querer ficar trocando de dieta, fazer jejum, fazer low carb, porque na verdade é só um momentâneo. Então a gente tem que realmente encarar esse processo como algo de uma mudança, né, do ser, tá? Então, o nosso cérebro, como eu já falei, é como um computador e as nossas crenças são como os programas que estão instalados no nosso cérebro. E o nosso corpo é a impressora, né? Com relação ao emagrecimento, tudo que tem no seu cérebro, todos os programas que estão rodando no seu cérebro com relação ao emagrecimento vão ser impressos no seu corpo, né? Então, na verdade, a gente sabe se a pessoa tem um cérebro de magro ou cérebro de gordo, olhando, né, para aquilo que ela imprime, né? Então, tudo que os sentimentos que você tem, né, as emoções que você tem relacionadas ao seu corpo, a atividade física, a alimentação, a comida, né, aquilo que você fala para você mesmo, tudo isso está sendo impresso, né, através, né, tá sendo materializado, né, através da sua imagem, através do seu corpo. Tá? Então, a gente precisa, se você quiser mudar o que está sendo impresso, o que está sendo materializado, vai ter que fazer algumas mudanças aqui. Né? Não é só a dieta, não é só a atividade física, por isso que a gente tem como diferencial no Shape Magro essa parte da mentalidade. Né? Por isso que a gente trabalha forte a mentalidade, né? E os hábitos. Né? Claro que a gente não colocou todo o assunto lá dentro do programa, porque senão ia ficar muito longo. Né? Até eu tenho outros programas de mentalidade, né? Algumas pessoas que já estão comigo há mais tempo já têm já conhecem esses outros meus programas sobre mentalidade, e é um tema um pouco mais longo, né? E até demorava mais para as pessoas terminarem de fazer o curso. Então a gente resolveu fazer algo mais resumido, mas que desse a importância da mentalidade para vocês no Shape Magro. Então, basicamente é isso, gente. Se o nosso corpo, se o nosso cérebro, né, o nosso computador, né, os programas que estão instalados lá são de gordo, né, o nosso corpo, o que a gente vai materializar, a nossa impressora vai imprimir um corpo, né, acima do peso, um corpo gordo, né, deformado. Então, os nossos pensamentos, sentimentos e os nossos comportamentos é que vão refletir naquilo que a gente é. Tá? Se a gente quer mudar o que a gente tem que mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. Não tem como ter uma mudança eficaz, né, se você não mudar aquilo que tem dentro da sua mente, aquilo que você pensa, a maneira como você sente, como você age. Ao mesmo tempo que né, as pessoas com pensamentos e sentimentos de magro, né, e comportamentos de magro, cérebro de magro, que tem programas instalados, crenças instaladas, padrões e ações e hábitos instalados de magro, vão refletir num corpo magro. Tá? Então não tem segredo, pessoal, é trabalho. A gente vai ter que trabalhar aí, né, para a gente poder alcançar aí o nosso cérebro de magro. E não vai ser da noite para o dia, como eu já falei, as mudanças são pouco a pouco, não existe mudança drástica de uma hora para outra, o nosso cérebro não trabalha desse jeito, isso aí não é a maneira como você vai conseguir, você tem que trabalhar pouco a pouco para ter essas mudanças. Eu vou mostrar aqui agora algumas imagens, só para vocês entenderem, né? É a mesma imagem, mas um cérebro de gordo vê uma coisa e o cérebro de magro vê outra coisa. Né? Então, às vezes, essa imagem pode te trazer um sentimento de alegria, de satisfação, de êxtase, e ao mesmo tempo tem pessoas que vão ver essa imagem e vão falar, meu, caloria vazia, né? Isso aí, né? Tipo, corante, vai enxergar de outra maneira, né? Se eu comer isso, né? Então, assim, a maneira como você reage às coisas, e isso é a codificação, tá no seu cérebro, tá? Não estou falando que é certo ou errado. Tá? A maneira como você pensa é a maneira que vai trazer aquilo que você é. Tá? Se você quer mudar a maneira como você está, você vai precisar mudar a maneira como você pensa também. Olha aí, muita gente, né, a hora que vê um prato desse, né, às vezes já fala, nossa, que refrescante. Tem gente que já torce o nariz,
né? Então tem gente que não, tem gente que já saliva, e tem gente que, nossa, prefere pular, né? E não comer. Então tudo isso vai fazer a diferença no seu resultado, a maneira como você reage a certas coisas. Tá? Tem gente que quando vê essa imagem já lembra da alegria, da emoção, da refrescância, né? Então, assim, tá instalado lá o sentimento. Por quê? Quando a gente era pequeno, a gente tomava refrigerante quando ia em festa, né? Ou no final de semana, quando a família estava reunida, tá instalada a emoção. E se você perceber, as propagandas de refrigerante, elas só vão na emoção, só vão na felicidade, elas nunca vão falar as propriedades nutricionais que tem dentro do refrigerante, porque senão elas nunca iam vender nada, né? Então eles têm que conectar isso com uma emoção, tá? E você criava essa emoção, e às vezes você tem essa emoção enraizada lá na sua mente. E tem pessoas que já enxergam de outra maneira, né? Tem pessoas que até hoje, né, já não conseguem beber, né, refrigerante mais. Água, né? Tem muita gente também, que a hora que a gente fala que tem que tomar 3 litros de água, 2 litros de água, a hora que vê todo esse tanto de copo de água, vai falar, eu vou me afogar, eu vou, né? Assim, água não tem gosto, aí não consigo tomar água. Então, assim, são sentimentos, são emoções que isso gera em você. E aos poucos a gente vai trabalhando através de mini hábitos, através de hábitos que vão entrando no piloto automático, você vai vendo a necessidade, vai criando novos valores e vai mudando seus pensamentos e os seus sentimentos com relação a isso, e você vai entendendo, né, o que certas coisas podem te trazer de benefício, que talvez não estavam claros para você no início, na sua infância, na sua adolescência, e você começa a criar gosto e mudar o seu pensamento, o seu comportamento. Né? Atividade física também, né? Muita gente aí ainda não construiu o hábito da atividade física, alguns talvez por falta mesmo de mobilidade, ainda não consegue, mas muitos, às vezes foi na aula de educação física, que talvez um amiguinho tirou sarro, ou aconteceu alguma coisa, ou se sentia inferior, se comparava, né? Durante a nossa infância a gente tem isso, né? Adolescência a gente se compara, a gente quer fazer parte, e às vezes na atividade física não se sentia bem fazendo, e aquilo que gerou uma emoção que até hoje você não consegue fazer atividade física porque você não trabalhou ainda essa emoção, né, bem, ou você foi numa academia e se comparava, né, talvez aí seu corpo ainda não estava tão legal e chegava na academia, achava que estava todo mundo te olhando, e aquilo se você se sentiu mal, né? Então todos esses sentimentos, essas emoções relacionadas à atividade física, você ainda não tem um sentimento positivo que te traga benefício, bem-estar, né, e outras emoções, e tudo também gera neurotransmissores, tá, gente? A gente está falando de emoção, eu não estou entrando na parte dos neurotransmissores aí, que a atividade física, que a alimentação saudável traz e que outros alimentos não tão bons trazem também em prejudicial. Mas então tudo isso aí, gente, tem emoção, tá? E a maneira como uma pessoa que está acima do peso, um cérebro gordo, encara algumas dessas atividades traz algumas emoções positivas ou negativas, e a maneira como o cérebro magro encara é completamente o oposto. E o que a gente tem que fazer é decodificar isso, é mudar. E existem técnicas, existem ferramentas para fazer isso, tá? E a gente vai trabalhar uma a uma, pouco a pouco, vamos trabalhando para que você, aos poucos, vá fazendo essas mudanças. Né? Olha só outra que causa muita emoção aí, né? É uma montanha russa, né? É um caso de amor e ódio, né? A balança, né? A gente trabalha aí, tem algumas pessoas que trabalham, que estão nossos alunos que trabalham ainda na maratona de 10 dias, então, maratona de 10 dias, que tem que se pesar todo dia, né? Durante 10 dias, e aí causa muita emoção, né? Emoções positivas ou negativas, mas muitas pessoas, gente, posso te garantir, né? Eu tenho 20 anos de experiência nessa área de emagrecimento, e a maior parte das pessoas que está acima do peso, elas não têm uma boa emoção, né? Uma boa relação com a balança. Elas, geralmente, as pessoas que começam aí um programa, né, com a minha mentoria, elas passavam mais de 6 meses, 1 ano, às vezes, sem se pesar,
Tá? Então, e ao mesmo tempo que a pessoa magra, ela gosta de se pesar, ela gosta de ver o resultado dela, ela vibra com o que ela vê na balança. E quando ela vê, e às vezes se o resultado não foi positivo, ela não vai culpar a balança, né? Então, essa emoção, esse sentimento, a gente tem que desvincular, né? A gente tem que criar novas emoções, tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, como a gente age, o que a gente sente e como a gente age quando a gente se olha no espelho. Isso são pensamentos que vão gerar sentimentos. Tá? Então, às vezes, você olha lá, subiu na balança, perdeu só 300 gramas, né, nessa semana. Gente, se você fala, nossa, que horrível, tá muito ruim, isso é sentimento ruim, é pensamento ruim, e o seu corpo vai querer te afastar disso, ele não vai querer mais esse resultado, e é um resultado positivo. Tá? Ao mesmo tempo, quando você se olha no espelho e fala, nossa, como eu tô feia, nossa, como eu... não estou bonita, então você está jogando, e você está emagrecendo, você está jogando pensamentos ruins, né, que geram sentimentos ruins, e você está num processo, isso dentro do seu cérebro é ruim, porque ele está querendo, mas ao mesmo tempo a sua emoção, ela te trava. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, gente, com o que a gente pensa e com o que a gente sente, e com o que a gente verbaliza, mesmo que internamente. Tá? Então, tudo isso a gente vai ter que trabalhar, porque as emoções são muito fortes. A gente tem que ir instalando pouco a pouco, esse novo chip e fortalecendo pensamentos. A gente vai ter uma tarefa aí, né, de repetição, né, de verbalização, né, de ler algumas frases para ir fortalecendo pensamentos positivos e pensamentos que te empoderem para o emagrecimento. Vamos lá? Então, pessoal, resumindo, se a gente não mudar o programa instalado no nosso cérebro, os programas, né, não é um programa, os programas, né, a gente nunca vai ter resultado definitivo. A gente precisa fazer isso, tá? É urgente a gente fazer isso. E além disso, né, a gente, além dos programas e das crenças, a gente tem alguns vírus, né? A última parte aqui antes da gente entrar no exercício, tá? Então, a gente tem alguns vírus que impedem os novos programas de rodar corretamente. Então, a gente tem que tomar atenção aos vírus também. A gente vai trabalhar esses vírus através das ferramentas, das atividades. Para quê? Para que a gente... Porque senão não adianta nada colocar um programa novo se tem esses vírus, né, que às vezes vão falar, será? Por quê? E vão te deixar, né, e não vão deixar o programa rodar corretamente. Então, esses vírus que nunca deixam a gente emagrecer e faz a gente engordar novamente. E são 3 vírus principais que a gente vai estar trabalhando, né? E hoje a gente vai trabalhar com um em especial, que é esse da autoimagem, tá? Então, é a maneira como você se vê, a maneira como eu me vejo, né? Quem eu penso que eu sou e quem eu penso que eu não sou. A maneira como você se enxerga é a autoimagem, é o vírus da autoimagem. Enquanto você não se enxergar magra, enquanto você não mudar esse seu pensamento, essa sua autoimagem dentro da sua mente, né, ele nunca vai deixar nenhum outro programa rodar certo. Né? Então, todos os resultados no emagrecimento no nosso corpo são reflexo daquilo que está no nosso cérebro. E até que a gente não mude, né, essa imagem nossa por dentro. Por quê? Porque está tão incrustada, está tão repetida a imagem que você fala para você, que você gera um pensamento e você gera esse sentimento e está tão... Você fala tantas vezes e coloca tantas vezes essa imagem negativa, né, e autocrítica para você mesma, que enquanto você continuar com essa autoimagem negativa, né, e se criticando e se depreciando, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter uma imagem positiva, você não vai ter... não tem espaço para a imagem positiva. Então, a gente tem que criar, e muitas vezes você nunca criou essa imagem positiva, essa autoimagem positiva. Né? Nas minhas sessões de mentoria, a gente faz um trabalho, né, de mentalização, onde a gente visualiza a gente com o corpo magro. A gente vai fazer isso um pouco mais profundo hoje. Tá? Hoje vai ser a ferramenta, né, para a gente criar essa autoimagem positiva, essa autoimagem magra e gerar sentimentos e instalar esse programa no nosso cérebro para combater esse vírus, que é um vírus muito forte. E toda vez que você se
vê pensando ou sentindo de maneira depreciativa, crítica e falando mal de você mesmo, as minhas alunas, elas sabem, né? Às vezes elas desabafam aí, né? E falam mal delas mesmas. Eu não deixo elas falarem mal delas mesmas, né? Por quê? Porque a minha função como mentor e como coach, eu preciso ajudar vocês a mudarem os sentimentos. Vocês têm que ter sentimento positivo com relação àquilo que vocês estão buscando e àquilo que vocês estão alcançando. Jamais negativo. Quando você tem um negativo que já está instalado lá, a gente tem que fazer um trabalho forte para mudar. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Outro vírus é o vírus da impossibilidade, né? Aquelas pessoas que já desistiram, acham que é impossível, né, emagrecer, né? É impossível, né, você fazer isso. Você não vai... eu estou falando que existe uma solução, eu estou explicando que existe uma solução científica comprovada e que é a base, a raiz de tudo, e você está, né, a sua mente, o seu vírus já está falando, não, já está meio que tampando o seu ouvido e falando, não, é impossível eu conseguir fazer isso. Na verdade, não é nem conseguir fazer, é impossível. Então, esse vírus da impossibilidade, ele não deixa os programas rodarem também. Por quê? Porque você já se trava, você já coloca como que é algo impossível, que não vai dar certo, né? E questiona se isso realmente vai dar certo. Mas eu garanto para você que você nunca trabalhou a sua mente da maneira que você vai trabalhar nas próximas, né, semanas, nas próximas aulas que a gente tiver aqui. Então, acredite, sim, é possível, e quando vier esse pensamento, será, né? Será que é possível? Né? Será que vai dar certo? Exclua esse pensamento, já vai dar certo. Coloque um pensamento positivo. Vocês vão ver que vai ter exercício para fortalecer isso também, tá, pessoal? E o vírus da incapacidade, né? Às vezes você até acredita que é possível, mas você não se acha capaz, né? Você não se acha capaz de fazer as coisas. Você, que tem a ver com a autoimagem, você se autodeprecia, você se coloca para baixo, você se critica demais. E isso você coloca como se as outras pessoas são capazes e talvez você não é capaz, né? E você se coloca muito para baixo. E essa é uma das razões porque você não consegue as coisas também, tá? Então, o vírus da incapacidade, ele faz com que você se coloque para baixo e que você não alcance aquilo que você realmente nasceu para conquistar, né? Todo mundo pode ter um corpo magro, todo mundo pode alcançar aquilo que quiser, desde que ele faça repetidas vezes as ações necessárias para alcançar aquilo, né? Mas quando você já entra no jogo achando que não consegue, achando que vai perder, que é incapaz, é muito mais difícil as coisas, tá? Então, a gente tem que mudar isso também, a gente vai ter que colocar aí alguns antivírus aí de capacidade, né? Eu sou capaz, né? Você sim é capaz de emagrecer, você é capaz de seguir, você é capaz de seguir a dieta, de seguir o programa, de fazer as tarefas. Por que não? Claro que é só questão de criar o hábito, é só questão de dar a prioridade certa e criar o hábito, tá? Então, gente, transformar o cérebro de gordo em cérebro de magro é simples. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil, não é da noite para o dia, mas é simples. É você fazer com atenção as atividades que a gente sugerir aqui e fazer as tarefas de casa e buscar esse autoaperfeiçoamento, você buscar ser melhor a cada dia, que a gente já sempre fala, né? Nosso mantra é ser 1% melhor a cada dia. Comemorar a sua evolução, olhar de maneira positiva para a sua evolução. É isso que você precisa fazer, é comemorar cada passo que você está dando. Gente, em um ano passa rápido e você pode se transformar em um ano. Acredite nisso. Tudo vai da sua cabeça, tudo vai da visão que você coloca na sua mente, tudo vai da consistência que você coloca nas coisas que você faz. Tá? Então, o que é difícil? Difícil é fazer dieta com o cérebro de gordo, com os pensamentos e sentimentos que te afastam de ter um corpo magro. Isso é difícil. Que você, né, não gosta daquela coisa, não gosta disso, não gosta daquilo. Isso é crença, né? Você tem que mudar isso. Difícil é fazer exercício todo dia com o cérebro de gordo, né? Então, enquanto você não mudar suas crenças relacionadas à atividade física, não acreditar da sua capacidade, não sentir e não criar disciplina, né? É difícil.
realmente vai ficar mais difícil. Difícil é comer comida saudável com cérebro de gordo. Gente, porque quando... muita gente, quando eu, nos meus mini hábitos, eu falo que tem que comer ovo de manhã, né? E o pessoal é acostumado a comer pão, é crença, é hábito, gente. E o cérebro de magro, ele entende que o pão, né? O que o pão vai trazer para ele, o que o ovo vai trazer para ele, ou o que a suplementação vai trazer para ele, né? Então, na verdade, eu coloco o ovo, mas todo mundo sabe, né, que eu uso mais a suplementação, né? Eu uso muito ovo durante o dia, porque a gente busca sempre a proteína, mas para mim a praticidade e o sabor da suplementação me ajuda muito mais, mas tem que ter proteína. O cérebro magro busca proteína, ele sabe, né, que a proteína é que vai trazer o resultado para ele, né? Então, assim, mas tudo isso, né, a gente tem que trazer emoção, a gente tem que decodificar e instalar novos programas, novos aplicativos aí para vocês, tá? Então, a forma mais eficaz de reprogramar o cérebro é exercitando, é fazendo os exercícios. Então, se atentem aos exercícios de casa, né? Façam todos os dias, tá? Não é muita coisa, né? Rapidinho, mas faz uma diferença incrível. Por quê? Porque a gente muda o nosso cérebro através das conexões neurais, tá? A gente cria novos caminhos neurais. Então, e para a gente criar caminho neural é como se a gente estivesse abrindo uma estrada no meio de um matagal. No começo a gente vai picando a trilha, a gente vai e é difícil, é duro, né? Tem que cortar árvore, e a gente não vê aquilo ainda acontecendo. Mas de tanto que a gente faz e repete mais uma vez, e repete mais uma vez, e repete mais uma vez, aquela trilha vai abrindo, vai virando um caminho, e esse caminho vai virando uma estrada, e com a estrada aí gerou uma conexão neural e o seu cérebro acaba indo por esse caminho mais do que pelo caminho que ele ia antes, né? Então a emoção passa por aí, né? Você criou pela repetição algo que entrou no piloto automático e vai ficar mais fácil de você construir e manter depois. Tá? Então, através da neuroplasticidade é que você consegue fazer essas mudanças a nível cerebral. Sim, é possível, existem inúmeros estudos que mostram isso. Não vou mostrar agora, porque senão ia ficar muito longa a aula, mas nas próximas aulas eu mostro alguns estudos para vocês, né, irem acompanhando e ficarem mais motivadas a continuar fazendo as aulas e fazendo os exercícios. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou dar um pause aqui. Tá todo mundo aí que quer tomar uma água aí, ou quer ir no banheiro? Falei bastante, eu quero tomar água. Gente, tem eu tô sentido para vocês aí, impactada galera? com tanta informação boa, meu Deus do céu.